E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo em paz? Tranquilos? Assim eu espero. Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre a experiência verdadeiramente democrática que o Brasil viveu de 46 até 1964, hoje a gente vai dar continuidade para entender como foi a sucessão presidencial, quem sucedeu o grande Juscelino Kubitschek de Oliveira, mais conhecido como JK. Olha, minha gente, nos anos 60, mais precisamente no ano 1960, ocorreria novamente eleições para a presidência da República. Os partidos começam a se agitar. Aí nessa historinha, o PSD e o PTB vão lançar como candidato à sucessão presidencial de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o famoso marechal legalista do Exército Brasileiro, o grande Henrique Teixeira Lott. Henrique Teixeira Lott era democrático, defendia a legalidade. Ele também defendia o projeto nacionalista de governos anteriores. Para vice-presidente, o PTB lançou a candidatura de João Goulart. A esquerda vai crescer bastante, vai encontrar respaldo político nessas agremiações e vai apoiar bastante a vitória dessa chapa no processo democrático das eleições de 1960. Tanto é que os grupos sociais, os movimentos sindicais, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, por exemplo, vai enxergar nessa candidatura como dias melhores para a sociedade brasileira. Aí nessa historinha, os conservadores também se mobilizam. A UDN também vai se mobilizar. Um político chamado Jânio Quadros vai ser o candidato à sucessão presidencial apoiado pela União Democrática Nacional do famoso Carlos Lacerda. A UDN aposta suas fichas em Jânio Quadros. A UDN de Carlos Lacerda resolve apoiar Jânio Quadros para as eleições presidenciais do ano 1960. Nessa historinha, como eu já falei para vocês, as eleições ocorreriam em 60. O vitorioso no processo democrático assumiria o poder no ano seguinte. Nessa historinha, pela primeira vez na história, finalmente a UDN saiu vitoriosa nesse processo democrático. Jânio Quadros foi eleito pela população brasileira com 48% do total dos votos válidos. Pela primeira vez na história, um candidato teve uma votação tão expressiva, tão significativa. Jânio Quadros foi eleito presidente nesse processo democrático. Mas como eu já falei para vocês também, no processo democrático que ocorria na época, você poderia votar num candidato para presidente e poderia votar em outro candidato para vice-presidente. Nessa historinha, Jânio Quadros vai ser eleito presidente da República. João Goulart vai ser eleito vice-presidente. Aí nessa historinha, em 1961, começava o governo de Jânio Quadros, que vai durar somente 7 meses. Ele assume o poder em janeiro e encerra o poder em agosto de 1961. O governo de Jânio Quadros é um dos mais curtos da história desse período de experiência verdadeiramente democrática que o Brasil viveu de 46 a 64. Vamos ver agora, em breves detalhes, como foi o curtíssimo governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros assumiu o país, a gente não pode esquecer de forma alguma, ainda com a herança de JK. JK deixou o país numa grave crise econômica, inflação, desemprego, aumento da dívida externa. Aí nessa historinha, o que é que Jânio Quadros vai tentar fazer? Vai tentar arrumar a casa. Ele vai acabar recorrendo a empréstimos estrangeiros. Vai acabar, por exemplo, fazendo acordos com o famosíssimo Fundo Monetário Internacional. Quando se faz um acordo com o Fundo Monetário Internacional, ele faz uma série de exigências. E uma das exigências que o Fundo Monetário Internacional vai fazer com Jânio Quadros, o governo brasileiro tem que se comprometer com reduzir o crescimento econômico e reduzir também o
desemprego. Nessa historinha, minha gente, o governo de Jânio Quadros ele também vai ser lembrado por várias polêmicas. Ele vai atender às exigências do Fundo Monetário Internacional. Ele vai atender, por exemplo, aos setores conservadores da sociedade brasileira. Mas o governo dele vai ser tão confuso, que ele vai confundir tanto os aliados, como vai confundir, por exemplo, os opositores. Só para vocês terem uma ideia, ele também vai se envolver em questões muito polêmicas, assuntos que nada tem a ver com o governo brasileiro. Por exemplo, durante o seu mandato, ele vai proibir, por exemplo, as famosas rinhas de galos. Durante seu mandato, ele vai proibir, por exemplo, que as corridas de cavalos não ocorram em dias úteis. Ele vai proibir, por exemplo, o uso de lanças-perfumes nos bailes carnavalescos. E pasmem, ele vai proibir as moças de usarem biquínis nas praias. São medidas bem polêmicas, que vai deixar muita gente confuso. Mulher não pode usar biquíni na praia. Não pode mais usar lança-perfume nos bailes carnavalescos. Está proibido rinha de galo. Está proibido também corridas de cavalos em dias úteis. Jânio Quadros foi eleito com a seguinte promessa de campanha: varre a corrupção que se instaurava no governo federal, que eu falo já sobre ela daqui a pouco, viu? Aí nessa historinha, ainda para confundir os adversários, tanto os aliados como os opositores, Jânio Quadros vai lançar, por exemplo, a famosa política externa independente. Essa política externa independente, Jânio Quadros dizia o seguinte: o Brasil não pode mais estar subordinado aos interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos da América. O que é que Jânio Quadros vai fazer? Vai reatar relações diplomáticas com os países do bloco socialista. Vai reaproximar o Brasil da União Soviética. Vai reaproximar o Brasil da China comunista. Vai apoiar, por exemplo, a luta das ex-colônias, das colônias africanas por sua independência. Ele vai condenar o colonialismo. Ele também vai homenagear e também condecorar muitos líderes e personalidades que se destacaram no mundo da Guerra Fria. Yuri Gagarin, por exemplo, o famoso cosmonauta soviético, que foi o primeiro ser humano a dar a volta completa em torno da Terra e dizer que a Terra é azul, como ele também vai desagradar e muito ao DN a partir do momento em que ele condecora com a Ordem do Cruzeiro do Sul o ministro da Indústria e Comércio de Cuba, um dos heróis da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara. Jânio Quadros vai condecorar Che Guevara no dia 19 de agosto de 1961 com a famosa Ordem do Cruzeiro do Sul. A UDN vai ficar furiosa. Os conservadores vão ficar furiosos. Poxa, esse cara reatando relações com a União Soviética. Esse cara apoiando Cuba. Esse cara se aproximando da China comunista. Tudo isso vai confundir muita gente. E tudo isso vai desagradar aos setores conservadores da sociedade brasileira. Principalmente da UDN, que era encabeçada pelo camarada Carlos Lacerda. Aí nessa historinha, minha gente, ainda no mês de agosto vai ter a famosa crise que leva à renúncia de Jânio Quadros. Minha gente, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros, de forma inesperada, enviou uma carta ao Congresso Nacional. Essa carta tratava de sua renúncia ao cargo de presidente da República. Uma notícia que vai deixar muita gente de boca aberta. O que é que ele quer? Renunciou à presidência da República? Por que motivo? Por que motivo e por que motivo?
era uma coisa de difícil compreensão. Quais os motivos que levaram Jânio Quadros a entregar essa carta renúncia, renunciando, preste atenção, renunciando ao cargo de presidente da República? Ele entregar a carta renúncia ao Congresso Nacional dizendo, oh, não dá mais para mim ser presidente da República Brasileira. Aí essa carta gera muita discussão até hoje. Alguns historiadores acreditam que o objetivo de Jânio Quadros, ao entregar essa carta renúncia, era dar um golpe de Estado e governar o Brasil como um ditador. Muita gente acredita que o seu real objetivo era esse. Porque, minha gente, a Constituição da época, a Constituição de 46, dizia o seguinte: em caso de renúncia, o vice-presidente deveria assumir. No caso, o vice-presidente era João Goulart. Mas ele acreditava que os militares não iriam aceitar de forma alguma que João Goulart, o Jânio renunciando, iria governar o país como presidente. Ele acreditava que os militares não iam aceitar isso. Qual era o seu objetivo? Ele esperava que as Forças Armadas e o povo brasileiro saísse às ruas e pedisse que Jânio Quadros permanecesse no poder. Nada disso aconteceu. O Congresso Nacional recebeu de prontidão, recebeu muito bem a sua carta renúncia e aceitou o seu pedido de renúncia. Mas qual o problema que vai acabar acontecendo, minha gente? A Constituição de 46 dizia, mais uma vez, que em casos como esse, o presidente renuncia, quem deveria assumir o governo? O vice-presidente, no caso, João Goulart. Mas tu pensa que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica queria que João Goulart assumisse a presidência? Não. Eles não queriam que isso acontecesse. Eles não queriam que isso acontecesse de forma alguma. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica vai atuar de forma antidemocrática, viu? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica vai exigir que o Congresso Nacional aprovasse o pedido de impeachment. Os militares vão tentar agir de forma antidemocrática. Mais uma vez insisto, em casos como esse de renúncia, deveria assumir, assim dizia a Constituição de 46. Em caso de renúncia, o vice deveria assumir o poder como presidente brasileiro. Isso vai gerar uma crise muito grande em nosso país, mas essa crise vai ser contornada. João Goulart vai acabar assumindo o poder e sobre o governo de João Goulart, aí vai ser um assunto para uma próxima discussão. E é isso, pessoal. A gente acabou de ver em breves palavras como foi esse governo de Jânio Quadros, polêmico, conturbado, confuso. E espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!